Amém, irmãos? Então, nós vamos entrar aqui na série de 2025, você já viu aí o banner aí atrás. Para todo o ministério, nós temos uma direção para as mensagens de final de ano. Porque entendemos que Deus quer derramar algo diferente. Isso é um fundo? Pode tirar o fundo, senão o YouTube derruba a nossa live. Todo ano nós temos uma palavra de ordem para o ministério. E esse ano, entendendo que Deus tem conduzido o ministério a um tempo novo, o tema é porção dobrada. E eu queria hoje começar a falar desse tema, e nós vamos falar em todos os domingos até finalizarmos as palavras do tema, sobre porção dobrada. Mas antes de começar a falar sobre porção dobrada, eu queria que nós orássemos. Porque é impossível você falar sobre receber algo profético de Deus sem que estejamos conectados 100% com aquilo que Deus quer falar conosco. E eu sei que esses momentos aqui que nós descontraímos, damos avisos e tal, acaba fazendo que a gente perca. Você pensou no ano que vem, que eu falei, já está pensando na viagem, de repente você pensou na ceia, de repente você está pensando no almoço depois do culto. Prometo para você que a palavra vai ser curta, mas ela precisa ser intensa, e eu preciso que você participe comigo. Então eu queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos, e começasse a orar diante do Senhor, e falando: Senhor, porção dobrada, Deus, receber em dobro, mas o quê? O que o Senhor já derramou na minha vida que eu quero receber em dobro? O que eu já experimentei do Senhor que eu quero receber em dobro? Deus, o Senhor tem mais coisas para acrescentar na minha vida, mas será que eu tenho espaço para que seja acrescentada? Será que eu estou preparado para que seja acrescentado? Senhor, nessa manhã, nós queremos abrir o nosso coração para receber a Tua palavra, mas principalmente, Pai, nos livrando de tudo aquilo que impede que essa palavra cumpra seu propósito. Deus, que ela preencha o nosso ser, preencha a nossa mente, o nosso coração, a ponto de, quando recebermos aquilo que Deus, o Senhor está prometendo, seja, Pai, tão impactante que possa transbordar e tocar as vidas ao nosso redor, tocar a nossa família, tocar o nosso trabalho, a nossa escola, aonde quer que estejamos. Que essa porção dobrada que o Senhor quer derramar sobre nós não seja apenas para o nosso prazer, mas para cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Que estejamos ligados, Pai, que estejamos conectados em tudo que formos fazer. A partir desse momento, Pai, toma lugar aqui nesse ambiente. Toma, Pai, a frente, ó Pai, da palavra. Toma a frente, ó Pai, dos corações. Que o Teu Espírito fixe essa mensagem. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? A gente vai ler um texto que está lá em 2 Reis, capítulo 2. Versículo 9 e 10. É importante entender o que é o conceito de porção dobrada na palavra de Deus. Quando a gente fala de porção dobrada, a gente vai para o texto que Eliseu pede para receber a porção dobrada do espírito profético de Elias. Mas o conceito e o termo de porção dobrada faz um sentido para todo aquele que, os hebreus, né, quando ouviam esse texto, eles automaticamente relacionavam ao que era um costume. Porção dobrada era tudo aquilo que um herdeiro, o primogênito, recebia quando o pai dividia seus bens. Quem está comigo? Porção dobrada é um direito de todo aquele que é herdeiro. Cadê o amém? Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, quando nós estamos falando de porção dobrada, é direito seu de receber aquilo que Deus quer derramar. Então, quando você sair daqui hoje, não pense que essa palavra é apenas para alguns. Não pense que essa palavra é apenas para especiais. Uma vez que Cristo conquistou você, comprou você, Ele é o primogênito e te tornou co-herdeiro de todas as coisas que era direito dele. Amém? Você está entendendo? Então, que essa seja uma verdade nesse tempo que vamos falar de porção dobrada. Tudo aquilo que falamos, aproprie-se. Diz assim: é meu, Senhor, eu quero receber. Mas aí fica a pergunta, né? Eu quero receber do Senhor, mas o quê? Comece a instigar um desejo no seu coração, para que Ele toque em você. Elias só pôde pedir a porção dobrada do Espírito profético, porque um dia Eliseu, né? Pôde pedir essa porção dobrada, porque um dia Elias tocou Eliseu com o manto profético dele.
Você só pode pedir uma porção dobrada de Deus se você um dia foi tocado pelo Senhor. E eu estou aqui hoje para te estimular. Deseje ser tocado por Ele. Porque além daquilo que Ele faz hoje, o dobro ainda virá. Além de tudo aquilo que você já provou, o dobro Deus está te prometendo. Se você viveu em um tempo onde você pôde desfrutar da presença de Deus, não se compara àquilo que Deus quer fazer. Porque uma vez que Deus construiu uma casa em você, a glória da segunda casa será ainda maior. Você só pode ter noção do que Deus quer fazer, porque um dia você foi tocado. E se você ainda não foi tocado, hoje é o dia de ser. Quem está comigo? Então esteja conectado. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler esse texto. 2 Reis, capítulo 2, do 9 até o 10. Quem for acompanhar na sua própria versão, é a versão nova Almeida atualizada, tá? Senão você pode converter comigo aqui no telão. Vamos lá. Leia comigo. Abra sua voz e leia em voz alta. Quando eles... Leia comigo. Espera aí, vamos lá. 1, 2, 3. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber herança, porção dobrada do seu espírito. Até aí. Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Amém? Porém, se você não me vir, não será assim. Era só até a primeira parte ali, Cíntia. Tá bom. Amém? Você pode se assentar. Quando Eliseu pede isso para Elias, Elias dá algumas orientações para Eliseu, para que ele possa receber essa porção dobrada. Essa orientação para Eliseu, ela tem uma representação para nós. Cada lugar onde Eliseu seguiu Elias, foram lugares representativos para Israel e também são lugares representativos para nós, na nossa caminhada cristã. Não vou me aprofundar nesse tema porque as palavras são extensas, como eu disse, nós vamos até o final de janeiro falando disso. Então hoje eu queria dar uma explanação geral do que é necessário para receber essa porção dobrada. Porque, como eu disse, a porção dobrada era um costume da época e simbolizava algumas coisas. Então a porção dobrada que Eliseu estava pedindo para Elias não era apenas a parte espiritual. A porção dobrada ela simbolizava primeiro bênçãos, depois autoridade e terceiro herança. Quando Eliseu pede para Elias algo, ele está simbolizando não apenas aquilo que Elias carregava, mas um símbolo da herança ou daquilo que era partilhado quando você se tornava herdeiro. Então essas três coisas, é importante que a gente entenda que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Quando nós pedimos uma porção dobrada, saiba que isso engloba essas três coisas: bênçãos, autoridade e herança. Então lá, João capítulo 14, versículo 12, nós podemos entender que é importante que você saiba que Deus quer te abençoar. E a forma de Deus te abençoar é quando você ora. Olha só. Em verdade, eu lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Então, quando nós estamos falando de porção dobrada, eu queria que você perdesse a sua timidez na hora de orar. Perca aquela falsa humildade de ficar pensando: mas eu não posso fazer coisas tão grandes. Jesus mesmo disse que se nós permanecermos nele... Você permanece em Jesus? Como que você sabe que permanece em Jesus? Quando você observa aquilo que ele te disse para fazer. Quando você deseja se alinhar ao propósito dele. E ele diz que você permanece nele quando faz tudo para que o Pai seja glorificado. Amém? Pergunto de novo, você permanece em Jesus? Cuide disso, e você vai poder orar com a autoridade que ele disse. Vejam as obras que eu faço. Se você orar, Deus vai conceder para você obras ainda maiores. São bênçãos que são derramadas sobre a sua vida quando você começa a orar. Ao ponto de que quando você se posiciona
Você não precisa ter uma falsa humildade. Você não precisa ter um acanhamento ao orar. Eu não lembro com quem eu estava conversando e eu disse, olha, eu não sou fiscal de oração de ninguém. Mas eu consigo entender se a pessoa já entendeu a identidade dela. Eu consigo perceber se a pessoa já entendeu a identidade de filho pela forma como ela ora. Irmãos, eu não estou desfazendo de oração de ninguém. Mas preste atenção se você não ora assim muitas vezes, quando você precisa tomar uma decisão, quando você está pedindo algo para o Senhor, você se posiciona assim, ó, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor pode fazer. Mas se não for, tudo bem. Ou será que como filho você fala, Senhor, eu sei que o Senhor quer me abençoar. O Senhor já me abençoou com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestes. Por isso, Senhor, eu requeiro essa bênção. Senhor, abre a porta para mim. Me mostra a porta que já está aberta. Senhor, derrama da bênção que o Senhor já tem para mim. Qual é a sua atitude? Então você começa a perceber se você já firmou essa identidade. Você é filho de Deus? Sim, então você precisa agir como filho, como herdeiro, como alguém que tem autoridade sobre aquilo que já recebeu. Amém? A Lívia, ela não tem idade para dirigir meu carro. Mas se ela quisesse sentar no carro e agir como se o carro fosse dela, ela tem essa autonomia. Quem está entendendo? Muitas vezes nós temos autonomia para fazer as coisas, mas ainda não chegou o tempo. Quem está entendendo? Então você pode pensar, não, mas Lu, eu já orei, já pedi, Deus não me deu. De repente você não está preparado o suficiente para receber aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, chegou o tempo de acelerar, chegou o tempo de você amadurecer, chegou o tempo de você estar pronto para receber as obras maiores que Deus quer que você faça. Basta que você se posicione e assim como Eliseu, permaneça. Depois a gente vai tratar sobre isso. Mas a gente precisa começar a orar com autoridade, saber que as bênçãos já estão sobre nós. Então, quando Eliseu pede a porção dobrada, ele pede a mesma autoridade que Elias utilizava para orar e o fogo descer sobre aquele altar. Para orar e as coisas acontecerem, os milagres acontecerem na vida de Elias. Não vamos detalhá-los aqui, mas vários deles, enquanto eles estavam andando, Elias pegou a sua capa, bateu na água, a água abriu para eles poderem passar por um rio. Isso é miraculoso, amém? É sobre isso que Eliseu estava pedindo, Senhor, eu estou vendo ele fazer coisas extraordinárias, eu quero a porção dobrada disso. É sobre isso que nós precisamos estar atentos no ano de 2025. Tudo aquilo que você viveu até aqui, Deus está falando, eu tenho muito mais. Só que você precisa pedir. Você precisa falar, Senhor, eu quero mais. Eu preciso ter desejo. Beleza, vamos passar para a próxima fase antes de ir para o final, porque eu já estava indo quase para o final da palavra. A segunda coisa que a porção dobrada simbolizava era a autoridade. A autoridade para agir como a pessoa dona das posses. O herdeiro, ele era filho de quem era dono. Uma vez que ele recebe a porção dobrada, agora ele tem autoridade sobre essas posses. Quem entende isso? Então, no Novo Testamento, nós já somos herdeiros de todas as promessas que estavam sobre Jesus. Jesus, ele veio, ele já entregou a nós como co-herdeiros a autoridade para viver todas essas coisas. E uma vez que você entende isso, você começa a se mover diferente, você começa a orar diferente, você começa a ter uma perspectiva de vida diferente. Você entende que mesmo as coisas que tentam te paralisar, elas não podem. Então você se posiciona contra elas. Você não acha que aquele gigante é grande demais. Você olha como Davi e fala, hoje o Senhor vai me dar a sua cabeça nas minhas mãos. Você começa a agir com autoridade de filho, não porque você é forte, mas porque o Senhor já te deu autoridade sobre essas coisas. Efésios capítulo 1, versículo 3, você precisa colocar isso aí no seu espelhinho de manhã. Quando você levantar da cama, está escrito lá no seu espelho para você olhar assim, o olho, se estiver com remela, você limpa, né? Penteia o cabelo, quem tem, né, Tiago? E você vai começar a ler. Só amigo pode falar isso, né? Você vai pegar e você vai começar a ler assim, ó, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes e sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Leia isso todas as manhãs e você vai ter uma perspectiva muito diferente da vida. Você não vai ter falta de nada. Ainda que num momento você tenha essa falta, você sabe que Deus vai te suprir ali na frente. Então você tem confiança para agir como herdeiro. Autoridade para agir como dono das posses. Amém? Então, se somos filhos, lá no versículo, Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim, ó, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também seremos glorificados.
Nós temos autoridade para agir como filhos. Amém, irmãos? Mas, assim como Elias testou Eliseu no seu pedido, Deus nos testa. Deus muitas vezes vai fazer com que algumas coisas sejam degraus. Eu não falo obstáculos, eu falo degrau. Porque o obstáculo te paralisa, degrau te levanta. Deus vai colocar coisas como degrau para que você chegue a esse nível. Se você quer um nível maior de coisas de Deus, se você quer um nível maior de intimidade com Deus, se você quer um nível maior de sobrenatural na sua vida, é necessário que você suba um degrau. Não dá para esperar receber de Deus vivendo uma vida, o profundo de Deus vivendo uma vida rasa. Não dá para esperar receber o sobrenatural de Deus vivendo uma vida cotidiana. Muitas vezes Deus vai colocar diante de você um degrau para que você suba e sim você possa desfrutar. Então Elias testou Eliseu e assim Deus nos testa. Terça-feira eu preguei para os homens aqui os 4 lugares aonde Elias testou Eliseu. Nesses 4 lugares Elias disse para Eliseu, fica aqui. Então Eliseu disse, de maneira alguma, assim como o Senhor vive, assim como tu vives, eu vou seguir junto com você. Porque Eliseu tinha pedido para Elias, eu quero a porção dobrada. E não foi naquele lugar que Elias mandou ele ficar que ele recebeu. Ele sabia que não tinha recebido, então ele disse, de maneira alguma, eu vou até o fim, até receber. Então o primeiro degrau, nível que Deus coloca para você, é testar a sua perseverança. Muitas vezes vai demorar, você vai orar e as coisas não vão acontecer, porque Deus está testando a sua perseverança. Não adianta você dizer que tem fé e não provar a sua fé ao longo do tempo. As coisas de Deus muitas vezes acontecem de repente. Quem crê assim? As coisas de Deus acontecem de uma hora para outra. A maior parte das coisas espirituais, das coisas milagrosas que eu vejo de Deus, elas acontecem de repente. Mas esse de repente não aconteceu de repente. Esse de repente aconteceu porque alguém perseverou. Esse de repente aconteceu porque alguém manteve a sua posição. A vitória de um exército, ela não acontece de um dia para o outro, mas acontece ao manter posição. Então, assim, Deus testa a nossa perseverança para que a gente possa provar, então, aquilo que Deus tem para nós. E se queremos mais de Deus, precisamos perseverar. Amém? Eliseu, então, só conseguiu alcançar a sua bênção dobrada. Minha voz já está falhando. Alcançar a sua bênção dobrada quando ele permaneceu em todos os teus testes que Elias fez com ele. A segunda coisa que é um teste que Deus faz para nós, ela se relaciona um pouco com o que eu estava falando ali. Às vezes a gente não está preparado, não estamos acostumados a viver com ousadia. Nós não estamos acostumados a viver com coragem. Você quer uma prova? Você é filho de Deus? Você crê que o Espírito Santo está sobre você? A Bíblia fala que se o Espírito que ressuscitou a Jesus habita em vós, ele ressuscitará também os vossos corpos mortais. Ele vivificará os vossos corpos mortais. Então, o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, que tirou a Jesus de 3 dias dentro de uma tumba, o Espírito que vivificou o corpo dele para que ele se tornasse o primogênito de toda a criação, ele fosse o primeiro a ter o seu corpo glorificado. O Espírito Santo ele agiu de forma miraculosa no corpo de Jesus. Esse mesmo Espírito habita em você. E de forma que você pode orar para os paralíticos andarem, para os mortos ressuscitarem, para os demônios saírem. Pergunto, você tem orado assim? Você tem se colocado com ousadia e com coragem para orar? Sabe, algum dia a gente vai fazer um culto de cura aqui na igreja. Amém? A gente vai fazer um culto e a gente vai fazer o desafio. Irmãos, traga os adoentados. Traga cadeirantes. Traga pessoas que você percebe que têm alguma doença que precisam ser curadas. Como que a gente vai ver o agir de Deus? Quando alguém corajoso começar a orar por essas pessoas. Quando alguém que sabe que tem o dom de cura começa a agir no dom de cura, nem sempre ele vai ver cura, porque depende de Deus querer curar aquela pessoa naquele momento. Mas a coragem para orar precisa estar presente em nós. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você precisa começar a ter coragem para pedir algo grande.
Às vezes a gente fica limitado nas nossas próprias limitações. A gente olha para as nossas próprias debilidades e acaba se achando indigno de orar diante do Senhor e pedir qualquer coisa. Eu já ouvi alguém falar, não lembro se foi um livro, que o nome é A Maldição das Expectativas. Alguém falou sobre isso e eu fiquei com essa palavra na cabeça. Fiquei pensando uma coisa, ok, tem sentido, mas isso é covardia. Uma vez que a gente fique com medo de se frustrar, a gente fica se autoprotegendo de sonhar as coisas de Deus, com medo de que não aconteça e se protegendo para não ficar ferido porque não se cumpriu a expectativa. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente se preserva porque a gente não tem coragem de pedir algo grande. Quando a gente está falando sobre pedir a porção dobrada, eu quero que você entenda que Elias foi um dos maiores profetas que aconteceu, que viveram naquele tempo. Elias foi o profeta que orou 3 dias e 3 anos não choveu. E quando ele orou, choveu. Quando ele orou diante de 450 profetas de Baal, Deus mandou uma coluna de fogo do céu e consumiu tudo, enquanto os profetas não aconteceu nada. Vocês conhecem a história? Esse era o profeta que Eliseu chegou e falou assim, eu quero o dobro disso aí. Isso aí que está sobre você, eu quero mais. É isso que eu quero. Sabe, quando eu estou falando aqui, eu quero instigar você a lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida. E você começar a pensar, Senhor, é isso aí. Eu quero o dobro, eu quero mais, eu preciso de mais. Enquanto isso não acontecer, essa coragem ser incendiada no seu coração, você pode esquecer isso aqui. Porque assim como foi com Eliseu, Elias disse assim, você pediu uma coisa difícil demais. Elias reconheceu que o que Eliseu estava pedindo. Mas Eliseu permaneceu até o fim. E Elias deu a dica, se você me ver subir no último momento, então vai ser como você pede. Fala da perseverança. Fala de você se mover com coragem de pedir uma coisa grandiosa, mas a perseverança de ficar até o fim. Sabe, nós estamos falando aqui de uma coisa espiritual, de uma coisa que faça com que você saia do seu lugar comum. Isso não vai ser fácil para algumas pessoas. Você vai sair daqui com um nó na garganta, assim, meu Deus do céu, essa palavra hoje foi um espinho na carne. Porque não é para você sair da sua normalidade mesmo. Mas eu quero dizer por que você vive na normalidade muitas vezes. Por que você quer ficar na acomodação e tipo, tá bom. Lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 7, diz assim, quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome até o amargo é doce. Isso é expectativa. Porque quando você tem fome de Deus, você tem expectativa demais. Quando você tem fome, você deseja, e até mesmo as poucas coisas que você recebe, é ouro para você. Mas se você está satisfeito com outras coisas, não vai ter espaço para a porção dobrada. Não vai ter espaço para o novo de Deus. Não vai ter espaço para aquilo que Deus quer fazer. Então a chamada hoje assim, se livra daquilo que você sabe que não é de Deus na sua vida. Abre espaço para o novo de Deus e deseje coisas maiores. O inimigo da sua expectativa é a sua satisfação. O termômetro para você saber se você tem fome de Deus é o quanto você saliva pela presença. Quanto você valoriza esses momentos. Nós precisamos começar a pensar, Senhor, tem um culto de oração? Eu quero ir, eu quero ver o que o Senhor vai fazer lá. Tem culto no domingo de manhã, não importa se eu dormir tarde no sábado, eu vou lá porque eu sei que Deus vai fazer algo diferente naquele culto. Não é vir sem expectativa nenhuma, mas é com expectativa daquilo que Deus pode fazer. Eliseu tinha essa expectativa, novamente eu não vou me aprofundar, mas a Bíblia fala que Eliseu, ele era um fazendeiro. Se você parar para prestar atenção, um fazendeiro, ele andava com uma juta de boi arando a terra. Esse era o fazendeiro da época. Eliseu andava com 12 juntas de bois, ou seja, ele não era um fazendeiro qualquer. Ele tinha uma grande área para arar, ele tinha posses. Afinal de contas, ele pegou e matou aquelas 12 juntas e fez um churrasco para a galera lá. Mas trazendo isso aqui para você uma coisa, ele nunca viveu a vida dele pensando que nada ia acontecer. Porque se fosse assim, ele não teria a prontidão de se levantar e ir atrás de Elias. Ele ia pensar naquilo que ele tinha. Ele ia pensar nas posses, nas juntas de boi, nos pais, e ia, não vou sair daqui porque eu já estou satisfeito. Sabe, Deus de repente está chamando você a sair da sua satisfação, para você provar mais de Deus. É só a sua resposta, é só a sua decisão.
O que você vai abrir mão para perseguir mais de Deus? É seu tempo? São seus prazeres? O quê? O que eu estou dizendo para você é que Deus tem coisas grandes para fazer sobre a vida de todos aqueles que vão sacrificar. Você precisa sacrificar e começar a ter expectativa. Isso é o que Deus espera de nós, amém? Então, além da expectativa, é preciso coragem, né? O compromisso de Eliseu foi pedir uma direção. Ele pediu para Elias o que ele deveria fazer para receber a porção dobrada. O que eu tenho que fazer para receber a porção dobrada? E Elias responde para Eliseu: o que você quer que eu te faça? Então, se você permanecer até o fim. Sabe, a coragem muitas vezes é ser o homem espiritual que ninguém distingue. Ser alguém espiritual que as pessoas não conseguem entender porque que toma algumas atitudes. É guiado pelo Espírito contra, muitas vezes, o senso comum. Você toma algumas atitudes que as pessoas pensam: meu Deus do céu. Mas lá no final faz sentido. Porque você foi chamado para obedecer o Senhor até o fim. Amém? Hoje a gente está com a Dante, né? Veio lá da Irlanda, de volta aqui para o Brasil. De repente você não está entendendo por que você está aqui no Brasil. Mas Deus está falando para você assim, ó, você é guiada pelo Espírito. Apenas preste atenção na direção que eu vou te dar. E eu vou te levar para te dar uma porção dobrada. É isso que o Senhor te fala. E eu queria falar para você também. Que você entenda. Aprenda a ser guiado pelo Espírito, mesmo contra o lugar comum, mesmo quando alguém está falando para você, não, faz isso, e você vai ouvir o Espírito fazendo alguma coisa contrária, você vai obedecer, para você receber a porção dobrada. Já falei aqui que muitas vezes nosso agir em fé, ele vai ser loucura para aqueles que não creem, mas para que aqueles que creem é o quê? Poder de Deus. Então aprenda a ser alguém que tem coragem para ouvir a orientação do Espírito e seguir até o fim. E por último, já indo para o final, os músicos podem subir aqui. Eliseu entendia uma coisa aqui ao pedir para Elias a porção dobrada. Claro que ele teve coragem, ele teve ousadia, ele teve expectativa sobre aquilo que ele estava pedindo. Mas ele também teve humildade. Porque assim como o tempo de hoje... Preste atenção, deixa os músicos, né, desfilando aqui, tirando a atenção de vocês, mas da mesma forma que hoje, aquele tempo de Elias era um tempo desafiador, era um tempo de idolatria a Baal, era um tempo onde existia um rei chamado Acabe e a sua esposa Jezabel, que escravizavam os crentes da época, os profetas, eles matavam os profetas, Jezabel era matadora de profetas. Sabe o que isso significa? O tempo de hoje tenta abafar aqueles que são espirituais. O tempo de hoje tenta matar os crentes, através da cultura, através do entretenimento, através dos prazeres, enfim, mas tenta tirar você do propósito. Assim como era naquele tempo, Elias precisou ser a espada de Deus para trazer a vontade de Deus sobre o povo de Israel. Sabe o que isso significa? Se nós queremos agir e receber a porção dobrada, é porque nós temos um propósito de ser luz para os povos, de ser essa espada que traz a divisão nesse tempo de hoje, dizendo, ainda que o mundo vá para um lado, nós cremos no Senhor, nós somos filhos de Deus, nós somos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Mas para isso é preciso humildade para pedir, Senhor, vem uma porção dobrada para me capacitar. Eu, por mim mesmo, não posso. Mas se Elias conseguiu com essa porção, eu sou menos que Elias. Então eu preciso de mais ainda para conseguir levar à frente. Assim sendo, nós precisamos nos levantar e pedir, Senhor, eu quero uma porção dobrada para cumprir o teu propósito na minha vida. Para que tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a minha vida possa vir e acontecer. Eu preciso ser capacitado pelo teu Espírito. Eu preciso ser levado pelo teu Espírito ao lugar de obediência. Eu preciso ser circuncidado pelo teu Espírito para me comprometer com o propósito do Senhor. O que você está disposto nessa manhã? Antes que você responda, eu quero que você pense, você quer que Deus te dê uma porção dobrada? Do quê? Qual a sua referência? O que você já foi tocado e que o Espírito está te lembrando nessa manhã, dizendo assim, ó, esse jeito aqui, ó, eu quero derramar mais. O que você já teve de experiências com o Espírito Santo que Ele te marcou e hoje Ele está dizendo, eu quero te dar mais ainda. Se agora da primeira casa era grande, eu quero te dar mais ainda. Se as obras que Jesus fazia eram grandes, Ele mesmo disse que nós faríamos maiores.
Senhor, dá coragem. É isso que o Espírito Santo quer nessa manhã. Enquanto a música vai tocar, eu queria fazer 2 apelos. O primeiro apelo é você que quer receber